Ela percebeu que ele estava lá, toda sexta-feira, no mesmo horário, na última sessão e sempre sozinho. Na penumbra da sala de exibição, onde o feixe do projetor cortava a escuridão como um raio de memória, ele estava lá. Sempre na última fileira, encostado à parede, corpo imóvel, olhar fixo. Nunca comprava pipoca, nunca olhava para o lado, nunca trocava palavras. Os outros clientes vinham e iam, casais, adolescentes barulhentos, senhoras nostálgicas. Mas ele não parecia pertencer àquele lugar, ou talvez pertencesse mais do que todos os outros juntos. April Hastings, 24 anos, lanterninha do Cine Glamour. Trabalhava ali havia pouco mais de 6 meses. Andava lentamente pelas fileiras com a pequena lanterna de mão, iluminando o caminho de quem chegava atrasado. O suficiente para notar padrões, manias e repetições. Mas aquele homem era diferente. Sempre surgia perto da última sessão de sexta-feira. Nunca mais cedo, nunca em outro dia. E havia algo inquietante em sua presença. Mesmo cercado por outros espectadores, ele parecia isolado por uma barreira invisível, como se o som do filme não o alcançasse, como se estivesse ali apenas observando. April, no início, achou que fosse um hábito, um senhor solitário buscando refúgio no cinema. Mas à medida que os meses passaram, algo começou a incomodá-la. O mesmo casaco escuro, o mesmo corte de cabelo, a mesma expressão vazia, como se o tempo passasse para todos, menos para ele. Certa noite, ela tentou vê-lo sair. Esperou até o fim dos créditos, as luzes se acenderam, as cortinas se abriram, mas o assento dele estava vazio. Ela correu até a porta de saída. Nada. Nenhum passo, nenhum som, nenhuma silhueta no estacionamento. Era como se ele simplesmente desaparecesse. E foi naquela noite que April decidiu olhar mais de perto. Hollow Hills era o tipo de cidade que você só encontraria em um mapa se soubesse exatamente onde procurar. Pequena, cercada por milharais e bosques antigos, onde o tempo parecia andar mais devagar, e algumas histórias nunca morriam de verdade. No centro da cidade, espremido entre um posto de gasolina e uma papelaria, estava o Cine Glamour, um cinema antigo, inaugurado em 1951, com letreiro de neon azul e poltronas vermelhas desbotadas pelo uso. A maioria das sessões passava quase vazia, mas para alguns moradores, ele ainda era um refúgio contra a monotonia da cidade. Na fachada, os cartazes já estavam desbotados pelo sol e pela chuva fina. Gremlins dividia espaço com O Exterminador do Futuro. Um letreiro dizia: Sexta à noite, clássico em rolo original, só aqui. Mais abaixo, alguém rabiscara com caneta: Fred chega dia 9. April trabalhava como lanterninha. Seu uniforme cheirava a mofo e talco. Carregava uma lanterna presa ao cinto e conhecia cada fileira daquelas salas de olhos fechados. Quando não estava orientando os atrasados, assistia trechos dos filmes encostada nas cortinas. Adorava os momentos em que a trilha de um filme escapava pela porta da sala 2. Sabia identificar Ghostbusters só pelo tema. O gerente era o Sr. Wilkins, homem teimoso, calado, que ainda usava uma prancheta para anotar os ingressos vendidos. E fazia questão de manter tudo do mesmo jeito desde 1968. Na bilheteria, a colega de April escutava música com o fone do Walkman. Só tirava quando alguém batia no vidro. Estava sempre com fita do Duran Duran ou do The Police rodando. E foi nesse lugar, onde o tempo parecia congelado, que April notou pela primeira vez o estranho homem da última fileira. Foi numa sexta-feira comum que April decidiu verificar quem era aquele homem. Durante o intervalo entre sessões, ela desceu até o escritório técnico e consultou a planilha dos ingressos vendidos. Procurou pelos registros da sessão das 21 horas e nada. Nenhum bilhete correspondente ao assento da última fileira. Achou estranho. Subiu de volta e perguntou à colega da bilheteria: "Você vendeu para o cara do fundo?" Ela tirou o fone de ouvido e respondeu com um suspiro: "Que cara?" April explicou
Descreveu o casaco, o cabelo grisalho, o rosto pálido, mas ninguém parecia saber de quem ela falava. Aquilo a incomodou por dias. Na semana seguinte, repetiu o processo. Esperou a sessão terminar. Caminhou lentamente pelas fileiras. E de novo, nada. O assento estava vazio. A rua, silenciosa. Na segunda-feira, com o cinema fechado, ela pediu acesso à sala do projetor. Lá dentro, um aparelho de gravação usado para revisar rolos estava adaptado para gravar em fita. Ela achou uma fita usada e teve uma ideia. Na sexta-feira seguinte, deixou o aparelho rodando com a câmera voltada para a sala. Quando reviu a gravação, seu coração disparou. O assento estava vazio. Depois, uma falha no vídeo. Estática. E então, ele estava lá, sem entrar, sem andar, simplesmente sentado. Como se tivesse surgido do próprio escuro da sala. April sentiu um arrepio. Aquilo não era normal, não era lógico, e tudo em seu instinto dizia: pare por aqui. Mas ela não parou. Depois daquela gravação, April não conseguiu mais dormir direito. Ela começou a anotar tudo: horários, sessões, filmes. Carregava um caderno escolar na bolsa do uniforme. Escrevia até os nomes dos clientes que ela reconhecia, tentando ver algum padrão. Ao longo das semanas, percebeu algo ainda mais perturbador. O homem nunca assistia ao mesmo tipo de filme 2 vezes. Uma sexta era terror italiano. Na outra, um drama francês antigo. Depois, um musical colorido dos anos 60. Era como se os gêneros não importassem. Como se o conteúdo fosse só um disfarce. Mais estranho ainda, ele sempre sumia antes que as luzes acendessem. Nunca deixava lixo no assento. Nenhum sinal. Foi quando, numa tarde chuvosa, April viu uma notícia recortada na lousa do refeitório dos funcionários. Homem desaparece ao sair do trabalho. Última vez visto próximo ao glamour. A data? Sexta-feira. Horário? Pouco depois das 23 horas. Ela voltou ao caderno. Conferiu. Naquela noite, o homem estava lá. Coincidência? Ela começou a investigar outros desaparecimentos. Visitou a biblioteca da cidade, folheou jornais antigos, usou a máquina de microfilme. Mas o que encontrou? Nada conclusivo. Os casos pareciam não ter ligação direta com o homem misterioso, apesar de o primeiro desaparecimento registrado ter ocorrido justamente perto do cinema, no horário da última sessão, numa sexta-feira. Nomes começaram a se acumular em sua lista. 4 até então. Aos poucos, o Cine Glamour deixava de ser um lugar de lembranças. Tornava-se um palco, uma encenação. E o homem na última fileira talvez não estivesse apenas assistindo. Talvez estivesse envolvido. Na sexta-feira seguinte, April chegou mais cedo. A sessão começaria às 21 horas, como sempre. Combinou com a colega de deixar tudo com ela naquela noite. Disse apenas: preciso tirar uma dúvida. Vestia o uniforme completo, lanterna no bolso, caderno na bolsa. O glamour estava especialmente frio naquela noite, como se o próprio prédio soubesse o que ela estava prestes a fazer. A sessão começou com A Hora do Espanto na tela. April se posicionou discretamente nos fundos da sala. Do lado de fora, a chuva tamborilava o toldo da entrada. Ele chegou como sempre, sem pressa, sem expressão. Sentou-se na última fileira, lado esquerdo, 3 cadeiras afastado da parede. April o observou por mais de 1 hora, o coração batendo mais alto que a trilha sonora do filme. Quando os créditos começaram a subir, ele se levantou. April se manteve atrás, passos lentos, quase colados ao carpete. O homem seguiu direto até a porta de emergência ao lado da última fileira. Mas ele empurrou com facilidade. A porta não fez barulho. Um corredor mal iluminado se revelou atrás dele. Ele entrou e, com a mesma calma, fechou a porta atrás de si. April correu até a porta e tentou abri-la. Estava emperrada. Girou a maçaneta várias vezes, mas a ferrugem parecia selar as dobradiças. Nada cedeu. Deu 2 passos para trás, ofegante.
Ela pensou, como diabos esse homem entrou aí? Iria falar com o gerente no dia seguinte. Mas naquela noite, voltou para casa sem entender nada do que aconteceu. Na manhã seguinte, April voltou ao cinema com uma inquietação que não havia sentido antes. Havia algo naquela porta, naquele homem, naquela noite. Procurou pelo gerente, mas a colega da bilheteria informou que ele não viria naquele sábado. Uma gripe forte, segundo disseram. Coincidência demais. April perguntou a Lisa se ela ainda tinha a chave da porta de emergência dos fundos. Lisa estranhou. Atrancada há anos? Não, ela não tinha. Mas disse que no escritório havia um molho de chaves. Quis saber o motivo. April hesitou. Não queria parecer louca. Disse apenas que na noite anterior havia ouvido um barulho vindo de lá. Soava como um bicho preso. Um gambá, talvez, ou algo pior. Com relutância, Lisa pegou o molho antigo num armário metálico e seguiu com April até o fundo da sala de exibição. O lugar ainda cheirava a pipoca e desinfetante. As poltronas estavam sendo limpas para aquele dia. Ao fundo, a porta manchada de ferrugem parecia mais viva que nunca. Depois de algumas tentativas, o clique surdo da chave se fez ouvir. Com o esforço das duas, a porta se abriu, rangendo como se estivesse acordando de um sono profundo. Do outro lado, um corredor estreito e escuro, o piso úmido, a pintura das paredes descascando. Lisa comentou assustada que aquilo tudo estava esquisito. April apenas respondeu que precisava ver. Desceram a escada de ferro com passos cautelosos. O cheiro de umidade, mofo e ferrugem aumentava a cada degrau. No fim, uma segunda porta, mais pesada, com uma tranca enferrujada. Forçaram juntas até ela ceder. Lá dentro, a antiga sala de projeção, abandonada desde o incêndio de anos atrás. As paredes estavam chamuscadas, o teto manchado. No canto, o projetor destruído ainda mantinha sua forma, como um esqueleto de ferro. Mas não era só isso. Havia caixas velhas empilhadas, rolos de filme derretidos e dezenas de fitas VHS enfileiradas em prateleiras enferrujadas. April se aproximou. Pegou uma fita. Estava etiquetada David, 1974. Lisa, olhando por cima do ombro de April, estranhou o nome. April comentou que já ouvira falar dele. Um funcionário antigo. Diziam que ele havia ido embora para cuidar da mãe. April examinou outras fitas. Nada demais. Algumas datadas dos anos 70. Mas algo na parede do fundo da sala chamou sua atenção. Um som. Baixo. Surdo. 3 batidas espaçadas, como se viessem de dentro da parede. As duas congelaram. April sussurrou perguntando se Lisa também tinha ouvido aquilo. Lisa, assustada, confirmou com um aceno de cabeça. Disse que o som parecia vir de dentro. April se aproximou da parede. Havia uma pequena parte onde os tijolos pareciam mais desgastados, cobertos de mofo e rachaduras. Um tijolo em especial estava solto. Com esforço, ela puxou. Um cheiro horrível escapou por aquela fresta. Não era o odor ativo da putrefação. Era pior. Um fedor antigo, denso, como se décadas de morte tivessem fermentado em silêncio dentro daquele espaço fechado, esperando apenas uma fresta de ar para escapar. Lisa deu um passo para trás, cobrindo o nariz, e soltou um palavrão abafado, perguntando o que, afinal, era aquilo. April não respondeu. Estava em transe. Dentro da parede, entre tijolos empilhados às pressas, havia uma cavidade. Ela iluminou com sua lanterninha, e dentro dela, viu um baú metálico enferrujado, quase se desmanchando. Chamaram a polícia imediatamente. Quando a parede foi derrubada, a verdade emergiu como um espectro preso havia anos. Dentro do baú estavam os restos mortais de uma pessoa. Envolto em plásticos escurecidos e panos com o logotipo antigo do Cine Glamour. Junto aos ossos, algumas fotos antigas. O tal David e o dono do cinema, sorrindo
abraçados em uma sala que parecia exatamente aquela. As fotos estavam dentro de um saquinho plástico, cuidadosamente dobradas, como se no fundo ele não quisesse se livrar delas completamente. Como se, mesmo depois de tudo, uma parte dele ainda guardasse algo que não conseguiu matar. O silêncio daquela sala selada parecia agora fazer sentido. Ela não guardava apenas o passado, mas a culpa. A chegada da polícia transformou o Cine Glamour num espetáculo muito diferente dos que costumava exibir. Viaturas, faixas amarelas, repórteres. O que antes era um sussurro entre paredes úmidas virou manchete no Jornal da Noite. Corpo encontrado dentro de cinema em Hollow Hills. Caso pode ter quase uma década. April ficou em silêncio durante a maior parte do depoimento. Contou o mesmo que havia dito a Lisa para convencê-la a pegar a chave. Sabia que, se contasse a verdade, seria taxada de louca ou mentirosa. Por isso optou por não revelar nada sobre a presença do homem na última fileira. Na segunda-feira seguinte, o dono do cinema, Harold Kessler, foi detido. Na delegacia, a máscara caiu. Aos 54 anos, um senhor respeitável até então, confessou. Disse que o rapaz era um ex-morador de rua, que o havia acolhido em 1973, lhe dado abrigo e trabalho como projetista. Aos poucos começaram a se envolver. Uma relação escondida. David, segundo ele, tornou-se agressivo, exigente. Passou a chantageá-lo, ameaçando revelar tudo caso não lhe desse dinheiro, disse Kessler de cabeça baixa. Na madrugada de 17 de outubro de 1974, os dois beberam, usaram drogas e acabaram discutindo violentamente. Em meio ao caos, David começou a passar mal, provavelmente por uma overdose. Quando Kessler percebeu a gravidade da situação, já era tarde demais. David estava morto. Em pânico, ele ligou para um amigo que o ajudou a esconder o corpo. Colocaram David dentro de um baú e o esconderam atrás de uma parede erguida às pressas na sala de projeção. Kessler disse que se arrependeu, mas que, a partir dali, não havia mais como voltar atrás. E então continuou. April leu tudo no jornal local. As fotos do baú, a confissão, os antigos ingressos encontrados junto às fitas VHS. Ninguém falou muito sobre elas, nem sobre o fato de haver uma fita com o nome David. A fita havia sumido. O Cine Glamour ficou fechado por algumas semanas. Manchetes viraram notas de rodapé. A comoção cedeu espaço ao silêncio. O nome David voltou a ser esquecido, como sempre foi. Mas April não esqueceu. Na primeira sexta-feira após a reabertura do cinema, ela voltou para trabalhar. Estava com saudades de respirar aquele cheiro velho de carpete e madeira. A sessão estava praticamente vazia. Na terceira fileira, sozinha, ela mal piscava. O filme começou, mas seus olhos não estavam na tela. Como sempre, buscavam o fundo da sala. E então, ele estava lá. Sentado na última fileira, do lado esquerdo, 3 cadeiras afastado da parede. O mesmo homem, o mesmo silêncio. Mas algo estava diferente naquela noite. Pela primeira vez, ele se virou e olhou diretamente para ela. April sentiu o ar escapar dos pulmões. Não havia medo, nem espanto. Apenas uma estranha paz. David sorriu. Um sorriso leve. Um aceno silencioso de quem, enfim, foi visto. Cumprimentou-a com a cabeça, levantou-se em direção à saída da sala e desapareceu. Apenas April viu. Desde então, todas as sextas-feiras na última sessão, ela lança um olhar para a última fileira, sempre se perguntando: isso aconteceu mesmo?